Vamos examinar o Salmo de número 23. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura introdutória. Este salmo é bem conhecido de todos. Os cristãos costumam tê-lo como se fosse um guia orientador da vida. Está sempre presente aí na vida dos nossos irmãos. E ele traz mesmo um conteúdo bastante importante para nós que somos ovelhas do Senhor, né? Justamente somos chamados ovelhas porque este salmo diz que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A introdução aqui não parece implícita a ideia, quando examinamos os originais, que a palavra de Davi está se referindo a Jesus. Em outro salmo, ele trata da relação que ele tinha estreita com o Filho de Deus, que é o nosso Salvador. Mas especificamente neste salmo, no Salmo 23, a palavra Senhor aqui, ela vem acompanhada da presença do Deus eterno. Então, quando Davi ele faz esse clamor, ele está se dirigindo ao Criador. É o Deus de todos nós, é o Deus do universo, e não a pessoa de Jesus, como imaginam alguns. Também é importante para nós lembrarmos que não devemos misturar aí o conceito de que Jesus seria o próprio Deus. É uma concepção criada na história da igreja, entre os séculos 3 e 4 da era cristã, aonde o verbo divino, que é o Logos, ele foi confundido com Jesus. Ou pelo menos naquela época, devido ao pouco entendimento, ao pouco desenvolvimento da ciência, houve uma confusão na interpretação dos textos e Jesus acabou assumindo aí o lugar do próprio Pai. E assim se manteve até os nossos dias nas igrejas cristãs. O Senhor, pois, o Senhor dos céus, o Deus eterno, é que precisa ser tido por nós como aquele que nos guia. A imagem de um pastor. Davi, ele era um pastor de ovelhas antes de ser levado para a casa de Saul e mais tarde se tornar o rei de Israel. E o Salmo ele tem toda uma parecença com aquilo que Davi fazia, no cuidado que ele tinha com as suas ovelhas, que não deixa de ter em si mesmas uma certa inocência, né, diante do perigo que existe no mundo. E nós, como ovelhas do Senhor, também precisamos estar atentos ao que diz o nosso pastor. Porque num rebanho, nós vemos que há ovelhas que são dóceis, que estão sempre ali por perto do pastor. Para onde o pastor vai, as ovelhas vão se encaminhando. Mas existem outras ovelhas que não têm muita afinidade com o pastor, mas são ovelhas. E elas ficam andando sem rumo, às vezes até se afastam, se aproximando de perigos. E os perigos certamente existem. No mundo, enquanto o diabo estiver no mundo, os perigos estão aí. E as ovelhas podem ser feridas pelo maligno. Então o pastor ele está sempre olhando. Há situações em que ele chama a atenção dessas ovelhas de uma forma até ríspida. Não é? Ele é ríspido com as ovelhas. Ele às vezes castiga essas ovelhas com seu cajado, quando elas são teimosas, quando elas insistem
em guiar-se por si mesmas. E essa situação nós vivemos nos nossos dias, né? Nós que ocupamos esse lugar de pastorear a comunidade, né? De estar cuidando das ovelhas, nós convivemos com ovelhas rebeldes, com ovelhas que não têm muita afinidade com o pastor, com ovelhas que querem seguir andando pelos seus próprios pensamentos, andando pelos seus próprios caminhos, como se elas não precisassem de cuidado, como se elas soubessem o que estão fazendo. Essa situação se instalou no mundo, sempre existiu, mas tornou-se pior hoje por causa do agravamento da situação do planeta. Nós sabemos que aproxima-se o fim dos tempos e com isso o diabo ele se torna mais presente na vida de todos nós, na vida de todo mundo. É aí que as ovelhas começam a se achar suficientes, começam a desacreditar daquilo que o pastor fala, dos ensinamentos. Então, os pastores hoje, os homens e mulheres e servos e servas do Deus Altíssimo, que têm a tarefa, o compromisso, nas muitas áreas de atuação da comunidade, precisam estar atentos, porque vivemos dias difíceis quanto ao pastoreio. Então temos que trabalhar, temos que estar firmes e confiantes no sentido de conduzirmos um rebanho com segurança, mostrando as ovelhas, conduzindo as ovelhas de maneira que elas possam ir, mesmo sem saber muito bem, no rumo desejado pelo pastor maior, que é o nosso Deus. Então a imagem apresentada por Davi, ela facilita bem nós compreendermos esse modelo do pastoreio. E ele pode ser feito de diversas formas e aplicado à realidade das comunidades e de cada liderança, que tem responsabilidade dentro da casa do Senhor. Não podemos deixar de lado esses compromissos, mesmo diante da indisciplina das ovelhas, do descuido, da indiferença. O pastor precisa pastorear. Ele pode até perder uma de suas ovelhas. Há situações que a ovelha se afasta da comunidade, dando ouvido a espíritos estranhos. Isso pode acontecer, mas o pastor não pode deixar de se esforçar para conversar, argumentar e conduzir essa ovelha de volta ao rebanho. Ele deve fazer todo o esforço possível para que a ovelha não se afaste e vá de vez se entregar a esse espírito mentiroso que está aí no nosso mundo. O Senhor, pois, o poder de Deus, o Espírito do Senhor, e é do Senhor Deus, ele é, assim, o cuidador de todos nós. Nós sabemos que Jesus é o Messias, é o nosso Salvador, é o que cuida do povo, zela dessa humanidade, é aquele que está implantando no mundo o reino de Deus, desde quando a civilização começou a se formar. E o trabalho do Senhor é um trabalho de alta complexidade, por envolver muitas culturas, por envolver muitas crenças e costumes, devido à própria formação do planeta. Mas o Senhor é credenciado para cuidar destas coisas. Foi credenciado pelo Pai. Foi escolhido na tribo de Judá uma alma que pudesse fazer essa tarefa, cumprir essa missão. E evidentemente nós estamos falando aqui no ponto de vista da existência eterna das almas, considerando o fato de que as almas começaram a história quando começou a história do mundo. Não estamos aqui apresentando um estudo no olhar da teologia comum. Embora respeitemos o ponto de vista dos teólogos e das crenças, nós estamos tratando aqui das coisas do nosso Deus Altíssimo, da ciência de Deus que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E nós somos inseridos dentro da eternidade das coisas e dessa história. Se somos almas que nascemos continuamente para viver, para nos
aperfeiçoarmos, tendo em vista o futuro desse mundo e o nosso futuro, certamente essa história do povo de Deus tem a ver com cada um de nós. Em determinado momento estivemos vivendo como essas figuras, como esses personagens do passado. Se somos o povo de Deus, se nosso coração sente esse chamado, se ao ouvirmos falar do Senhor, nós sentimos algo estranho dentro de nós, um temor, ainda que não o compreendamos em profundidade, precisamos envidar esforços para que a gente se aproxime cada vez mais desse Deus, desse Pai. Entender a grandiosidade dele, o que ele tem feito por nós, porque já não morremos. Outra coisa, nós sabemos de onde viemos, eles não sabem. As pessoas pensam que nasceram no ventre da mãe e tiveram as suas almas criadas do nada por Deus. Uma coisa rasa em termos de pensamento. Certamente, quando nós somos inseridos na historicidade das Escrituras desde o passado, então tudo começa a ter um sentido lógico, inteligente, racional. Espera aí, eu preciso entender esse Deus, preciso compreender os propósitos dele, entender essa história do reino, como é que é a salvação, que diabo o diabo está fazendo no mundo, né, irmão? Qual é o fim de todas essas coisas? Eu preciso me credenciar, me esclarecer em relação a essas coisas divinas. Isso só se faz com estudo, não tem outro caminho. Ah, mas eu não sinto, pastor, porque tal. Então tá bom, vai fazer crochê, vai cuidar de casa, vai criar filho, vai passear. Você não sente esse chamado, infelizmente, nós não podemos te dar. Ou você tem ou não tem. O escolhido é o escolhido. Por que escolhido? Porque é a alma mais experimentada. Às vezes a alma é nova, ela não tem muito jeito para as coisas do nosso Deus. Nós não vamos condená-la, não vamos, evidentemente, amaldiçoá-la. Claro que não. Um dia ela vai encontrar essa verdade que hoje nós encontramos, que tem movido a nossa vida. É um Deus de todos nós, é uma salvação para todos. Quem puder, ouça. Quem puder, veja. Quem não puder, paciência. Então, estamos diante do Senhor de todas as coisas, que é o Deus eterno, imersos na mente divina. Disse o apóstolo Paulo, nós nos movemos, nós existimos e nós vivemos em Deus. Mesmo os que não aceitam, não sabem, não creem. Os animais não sabem da existência de Deus e ele cuida de todo mundo. Então Deus cuida de todas as almas, ainda que elas não o compreendam. Um dia irão compreender, como nós afirmamos. Então nos movemos dentro do pensamento divino. E todas as coisas, mesmo as partículas materiais, por menor que sejam, elas estão imersas no movimento da mente divina, que faz promover as coisas em toda a criação. É um Deus maravilhoso, tratado por Davi aqui como o que cuida de nós que somos ovelhas. E aí entra aquelas coisas que nós afirmamos. Ovelhas são ovelhas, são inocentes, são indisciplinadas, nem sempre gostam do pastor, nem sempre se interessam pelo rebanho, não se interessam pelas outras ovelhas, frequentemente pensam só em si mesmas, e o pastor precisa pastorear, precisa corrigir as ovelhas. Então nós somos as ovelhas de Deus, do pasto do Senhor. Porque nada me faltará. Imagina se o Criador vai deixar faltar alguma coisa para você. Ah, mas não acontecem as coisas que eu sonho, que eu gostaria. Espera um pouco. Às vezes nós sonhamos os sonhos nossos. Não são os sonhos de Deus. Ele já disse isso. Olha, os meus pensamentos são outros. Os meus caminhos são outros caminhos. Por quê? Porque ele tem algo maior. Isso só tem sentido se o reino for ser estabelecido na terra. Porque não me faltará nada.
Se o reino for na terra, agora se o reino for no céu, a gente vai se aguentando aqui até morrer e ir para o céu. Isso traz algum conforto para as pessoas? É evidente que não. Pessoas inteligentes não aceitam essa ideia, você tem que sofrer, depois morrer e morar no céu. Morar no céu para fazer o quê, irmãos? Nós fomos gerados para lavrar a terra. Segundo diz o Gênesis, para trabalhar, para viver, para desfrutar, criarmos filhos, vivermos a plenitude do amor de uns para com outros. Edificando a civilização, desenvolvendo a ciência, desenvolvendo a vida, organizando o planeta, cuidando do planeta que é muito primitivo ainda. São muitas coisas que nós, como servos e servas do Deus Altíssimo, estamos aqui para fazer. E voltaremos sempre, para fazer sempre, porque essa é a nossa casa. A ciência de Deus está nos ensinando essas maravilhas. Como é que eu vou fechar os meus ouvidos para uma coisa tão grandiosa? Então a mente divina, ela está zelando de cada um de nós. Não estamos abandonados, largados, esquecidos, em absoluto. Ele está zelando de tudo, mas ele segue um script que pertence a ele. Nós somos os atores da vida. O script não pertence a nós, pertence a quem escreveu. É ele que escreveu a vida, é ele que escreveu a nossa existência, é ele que faz. Nós apenas temos que desempenhar o papel que ele nos deu. Em cada existência é assim, irmãos. Então o Senhor, ele não deixará que falte nada a nós. E Davi, ele desenvolve aqui o pensamento falando sobre as providências que Deus faz. Não sou eu que faço, é um Deus que me faz. Eu tenho que entender isso. Ó, Deus me faz deitar em verdes pastares. Para a ovelhinha era uma coisa maravilhosa. O pastor ali leva a ovelhinha numa pastagem verdejante, ela fica ali comendo uma graminha, tal, de vez em quando ela deita, dá uns pulinhos para lá, para cá, e o pastor olhando, uma coisa maravilhosa. Deitar me faz, é o Senhor que me faz, não sou eu que faço, não sou eu que procuro o pasto. Ah, espera aí, eu estou vivendo aqui para procurar o pasto. Ah, você vai procurar o pasto por si mesmo? Vai dar errado. Vai dar tudo errado. Pior quando vem um bode, né, de fora e fala para nós coisas mentirosas. Isso acontece dentro do rebanho. Às vezes a família está indo tudo direitinho dentro da casa do Senhor, aí aparece um estranho lá, um parente, um maluco qualquer, enfia um espírito de perdição na cabeça das pessoas. Desvia a família. Acaba lançando a família na perdição. São bodes que estão no mundo. Não são pessoas fiéis, verdadeiras. O Deus dessa gente, dizia o apóstolo Paulo, é o ventre. São pessoas que estão correndo atrás das coisas terrenas. Não se interessam por nada que tenha a ver com o reino de Deus. Estão simplesmente procurando pessoas para fazer o que elas fazem. Como elas estão vivendo sob a tutela do mal, elas querem também que outras pessoas possam seguir nesse mesmo caminho. A fidelidade a Deus é algo diferente. Eu não me afasto do caminho do Senhor, porque Ele me pastoreia. É Ele que faz a minha vida. Não é alguém que vem de fora fazer. Então, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me. Não sou eu que me guio, é Ele que me guia. Mansamente a águas tranquilas. Que a ovelha possa beber uma água. Não possa haver por ali perigos. Não possa ser num lugar que a ovelha vai correr um risco de cair dentro do rio. Tem que ser um lugar onde a ovelha possa estar em segurança para tomar sua água, matar a sua sede. Então, é um Deus que faz, que providencia, que guia. É Ele que faz. Refrigera a minha alma. Por que refrigera a minha alma? A ideia aqui é de refrigerar, né? Talvez a tradução não tenha sido muito feliz. Mas nós vivemos atormentados pela experiência que temos nesse mundo. Mesmo andando com Deus, nós sofremos aflições. Por causa do quê? Da mensagem que trazemos. Porque somos o povo de Deus. Somos escolhidos por Deus
para sermos orientadores do futuro. Irmãos, isso é maravilhoso. Está em curso a edificação da civilização. Enquanto os homens tentam fazer justiça pela política, nós fazemos pela orientação de Deus. Perguntamos para o pai, como é que arruma isso? Ele diz, não tem conserto, filho. Mas como, Senhor? Calma, eu vou arrumar. Então não tenho que me envolver com política, não tenho que ficar do lado da direita nem da esquerda, não tenho que dar satisfação ao mundo político, porque eles não vão conseguir fazer. É Deus que vai fazer. E não é Deus da igreja não, viu, irmãos? Eu estou falando do Deus Altíssimo. Esses negócios, essa coisa de religião, isso aí nasceu depois de Jesus. Não tinha nada disso. A mensagem de Deus era dirigida ao povo, para que o povo pudesse cumprir a sua missão. Essa coisa de religião veio depois, mais tarde, por necessidades que naturalmente surgiram. Mas as religiões escondem ou não sabem da verdade de Deus que se encontra nas Escrituras Sagradas. É um Deus que opera tudo em todos, independente de crenças ou de raças. Imagina sexo, cor e tal. É um Deus de todos nós. Claro que não é um Deus homem, né, irmãos? Então nossa alma vive atormentada, nós precisamos de um refrigério. Precisamos que Ele interceda por nós, nos acalme. Temos falado com Deus quando estamos atormentados, ó Senhor, calma meu espírito, meu coração, minha alma. Estou precisando de refrigério, né? Ele que faz, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Meus caminhos sejam caminhos justos. E no ponto de vista de quê? Do ponto de vista de Deus. Qual que é a justiça que nós defendemos? Tem que ser baseado na Escritura Sagrada, não pode ser baseado na justiça do homem. Eu tenho visto alguns irmãos aí defendendo políticos. Não deveriam fazer isso de maneira nenhuma. Né? Defender o presidente, outros brigam com os inimigos do presidente, outros falam mal do presidente. Nós temos que orar para o governante, seja ele qual for, para que ele possa fazer o melhor possível pelo país. É só isso que nós temos que fazer. Não temos que defendê-lo de nada. O presidente é um homem comum. Não é enviado, não é Messias, não é nada. Messias, esse atual presidente só tem no nome, né? Mas não tem nada a ver com Deus, com missionário. Isso é coisa de religiosos. Nós não temos que nos envolver com política e nem defendermos nenhum tipo de corrente política ou doutrina. Nós somos o povo de Deus. Nós temos a nossa doutrina. A nossa política vem de cima. De cima, não tem nada a ver com os homens. Começa que a política de Deus, você tem que repartir o que você tem com os outros. Quer pregar isso na pulso da esquerda e da direita? Vai lá pregar. Vê se eles vão fazer isso. Não fazem. Nós sabemos. Então, o nosso Deus não tem nada a ver com esse mundo. É o Deus Altíssimo. O mundo criado pelos homens, que está afundando por culpa dos homens. Os homens são maus, ignorantes das coisas eternas. Por isso eles criaram essa sociedade que está aí. Não acredita em mim? Olha lá o que está acontecendo. Vê se isso é de Deus. Você vai chegar à conclusão que não pode ser de Deus. Não pode ser uma coisa do bem, da verdadeira justiça. Você vai chegar a essa conclusão. Você chega você mesmo. Não acredita em mim, não. É um Deus que faz. Versículo 4, Davi fala aqui do Vale das Sombras. Alguns teólogos, né, que não enxergam o outro lado, eles só tratam das coisas terrenas, eles dizem que o Vale da Sombra era um lugar que tinha lá perto onde Davi vivia, que era um lugar onde jogava defuntos, corpos de animais, coisas que eles não queriam mais, como se fosse um lixão. E todo mundo tinha medo de passar por lá e encontrar a morte. Eles falam essas coisas. Isso aqui não tem nada a ver, isso é a experiência da alma. Vale da Sombra é quando a alma está destituída de Deus. E segundo entendemos, são as regiões da morte, que existe do outro lado. Se você não tiver Deus, meu filho, mais uma vez, não é Deus de igreja, se você não tiver o Deus da verdade, o Deus das Escrituras Sagradas, ó, fé nele, e nos princípios do bem, do amor, da verdadeira justiça,
que não é justiça dos homens, é justiça de Deus, que se fundamenta na misericórdia e no amor. Você, depois que morrer, vai para a escuridão. E de lá não sairá tão cedo. Essa é a região da sombra o vale da sombra, a sombra da morte. Ele diz, ainda que eu andasse. Não está dizendo que ele vai. Que nenhum de nós vamos passar por lá. Mas, se nós tivermos que passar. É isso que Davi quer dizer aqui. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. Então, em qualquer circunstância, nós precisamos crer que Deus está conosco. Jamais achar que Deus nos abandonou. Que Ele não está vendo, não está sabendo. Perdeu o juízo? Perdeu o temor? Não pode. Ele está vendo e cuidando de tudo. Ainda que eu andasse, pois, pelo vale da sombra, eu não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que se acredite que o Vale da Sombra fosse um pior lugar do mundo, físico, que houvesse um lugar perigoso, mesmo assim, nós podemos conceber que algumas pessoas não conseguem ver o lado espiritual. Porque para elas vão dormir depois da morte, etc. Então deixa de lado a parte espiritual, vamos para a parte material. Ainda que eu tivesse que envolver-me numa batalha, num lugar de perigo, que alguma coisa muito difícil acontecesse comigo, uma enfermidade, tudo isso representa a morte. O vale das sombras. Eu não posso ter medo, porque o Senhor é o meu pastor. Não sei o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia. Confio no Senhor plenamente. Eu posso não confiar em mim. E devo não confiar em mim, porque todo homem é carne, diz a Escritura, né? Nós somos carnais. Então, confiemos no Senhor. Confiança plena. Confiança no homem é confiança natural. Mas se o homem nos decepcionar amanhã, não fique desapontado, porque o homem te decepcionou. É próprio do homem causar decepções. Os irmãos concordam? Por isso a Escritura diz, ora, em termos de espírito, não faça da carne o seu braço. Maldito é aquele que faz da carne o seu braço. Dizem as Escrituras. Porque o nosso braço é Deus. Nosso braço é Cristo. E ponto. Para concluirmos, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É claro que nós temos inimigos, claro. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Se for por causa disso, irmãos, tanto faz, porque lá fora está cheio de gente fazendo coisas erradas e tem muitos inimigos. Mas se eu tenho inimigo por causa dos pecados, dos meus erros pessoais, coisas loucas que eu fiz, essa inimizade não pode ser essa do Salmo aqui, não. Nós temos inimigos porque somos o povo de Deus, escolhido para sermos a semente de uma nova geração de homens e de mulheres, para recebermos filhos em nossas casas, que traz a bênção do Altíssimo. As gerações que vão assumir o mundo novo, a nova humanidade, como líderes, como homens de importância, mulheres de importância, no contexto da organização da sociedade. Depois do cataclisma apocalíptico. Claro que temos inimigos. Ah, mas o pessoal não me olha com bons olhos. É isso mesmo. As Escrituras dizem, se eles viessem te abraçar, dizer que você é legal, que você é uma pessoa de bem, você estaria perdido, porque eles faziam isso com os falsos profetas.
Bem-aventurado quando eles falarem mal de você, por causa de mim. Não é falar mal de você por causa dos seus pecados, não, viu, irmãos? É falar mal de você por causa de mim, ele diz, bem-aventurados, porque eles faziam isso com os verdadeiros profetas. Temos inimigos. Davi diz, olha, Senhor, prepara uma mesa na presença deles para que eles saibam quem nós somos, porque eles vão saber quem nós somos. O Senhor vai fazer com que eles reconheçam quem é o povo escolhido. No tempo certo, a justiça de Deus, ela vai vir sobre a terra e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Está escrito assim, com essas palavras, irmãos. Então, Senhor, diante dos nossos inimigos, por causa da palavra de Deus, põe uma mesa, como se fosse uma festa vitoriosa, para mostrar para eles quem somos nós. Unges a minha cabeça. O que é unção? É uma bênção especial que Deus traz sobre o povo. Se Deus nos unge, com certeza nós somos diferentes das outras ovelhas. Somos ovelhas que temos prazer em andar com o Senhor. Não somos ovelhas rebeldes. E se somos ungidos, nós temos uma bênção do eterno. E essa bênção é verdadeira, irmãos. Se traduz por responsabilidades, por compromissos que nós temos. Diante da vida, diante do próximo, diante da família, diante da igreja, da comunidade, da sinagoga, enfim, diante do futuro desta humanidade. Nós precisamos dessa unção. Senhor, me unges. Diga isso ao Senhor na sua oração, para que a bênção dele venha sobre você. Ah, mas Deus sabe tudo que eu preciso. É claro. Antes que você nascesse, ele já sabia. Antes de você pensar, ele já sabe. Só que você precisa pedir. Por quê? Porque ele quer que a ovelha venha até o pastor e diga, olha, eu estou com fome. Eu preciso da sua intercessão. Nós temos que reconhecer que Deus é o Senhor. Ué, irmãos, se nós não reconhecermos isso, que é o que acontece com o pessoal que está aí fora, esses malucos que estão aí fora, se nós não reconhecermos isso, nós somos como eles. Nós vamos querer andar pelas nossas próprias pernas, pensar segundo nossos próprios pensamentos e certezas. Vai ser uma vida desastrosa. Pode ver que todo mundo tem a vida enrolada. É gente que está distante de Deus, do Deus de Israel. Fala que crê, mas não crê coisa nenhuma. Que o Senhor possa, assim, ungir a nossa cabeça com óleo santo e abençoado. Tá bom? Não precisa pôr azeite na cabeça, nem nada disso. Tá? Mas se tem algum que quiser pôr um olhinho na cabeça, põe também, não faz mal nenhum. A unção é espiritual, é uma bênção do Espírito de Deus sobre nós. Certamente não precisa de qualquer meio material. Não tem necessidade alguma. Porque a nossa vivência com Deus, nosso amor a Deus é o amor em espírito e verdade. É isso que Deus deseja de todos nós, segundo as palavras do seu Filho. O nosso cálice é transbordante. Transbordante. Nós somos pessoas saudáveis. Não tem faltado nada a nós. Os nossos recursos têm sido repartidos com os irmãos que precisam, não é? Nós temos visto ações de bênçãos no meio da comunidade. Não tem ninguém passando por necessidade aqui, irmãos, nem isso, passando por enfermidades graves, que é preciso fazer um clamor a Deus. Nós estamos saudáveis. Ou não? Todo mundo bonito, todo mundo arrumado. Então, o nosso cálice é transbordante, a gente não reconhece isso. Nós queremos o quê? Riquezas. Pessoas importantes para o mundo venham a tornar-se nossos amigos. Ou que o mundo reconheça que nós somos alguma coisa. Você quer mesmo que o mundo reconheça que você é alguma coisa? Quer disputar com quem? Com os ídolos do mundo? Olha quem são eles não são nada.
Então, o nosso galardão será dado pelo nosso Deus no momento certo. Você pode esperar. Porque Ele não te chamou à toa. Não chamou você para que você não fizesse uma coisa importante. Se Ele te chamou, é porque você tem algo importante a fazer. Dentro do contexto do futuro da humanidade. Não pense que é por causa da sua vida pessoal. Não, a vida pessoal nossa é nada, é rapidinho. Arruma, ajeita, conserta, de uma hora para outra está tudo certo. É dentro do contexto do futuro desta humanidade, irmãos. É assim que nós precisamos pensar, inserindo a nós dentro da história desse mundo e vendo como nós podemos participar na edificação do porvir. E ele encerra dizendo assim, certamente, quer dizer, eu tenho certeza, não me falta nenhum pensamento de saber que este Deus intercede por mim. Minha certeza é total. Certamente a bondade e a misericórdia. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Ela contradiz a acusação da lei, né? A misericórdia perdoa você. Certamente, eu tenho certeza que a bondade de Deus e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Não ficará nem um dia fora. Todos os dias da minha vida. Irmãos, eu tenho ouvido às vezes reclamações assim, mas a vida está difícil. Bom, graças a Deus que está difícil. E se não tivesse? Se a vida estivesse fácil, nós estaríamos fazendo o quê? Talvez nem aqui estaríamos. Não tem alguns que já sumiram da comunidade? Por quê? Estão atrás dos bens do mundo, das riquezas de Mamum, o Deus do dinheiro. Estão atrás disso, irmãos. Então, deixa o nosso Deus operar com poder na nossa vida, fazendo aquilo que Ele achar melhor para nós. É isso que nós precisamos entender. Então, a bondade do Senhor, a misericórdia, não tem fim. Misericórdia e bondade de Deus é infinito. São predicados do Criador. Eu sei, eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas de que a bondade dele e a misericórdia me acompanharão, me seguirão, estarão comigo em todo lugar onde eu estiver, todos os dias da minha existência, da minha vida aqui nesse mundo. E habitarei na casa do Senhor eternamente. Tá bem? A palavra aqui no finalzinho, que é o Olam, que tem toda uma gama de significados, né? São vários significados. E aqui o correto era dizer eternamente, ele pôs por longos dias. Né? Então o pessoal, na hora de traduzir, eles fazem conforme o pensamento deles. Então os que acreditam que a vida é só aqui, que você tenha uma vida longa com Deus, até que cesse os seus dias. Aqueles que acreditam na eternidade da alma, da sua existência, que somos nós, né? Acreditamos que na casa do Senhor estaremos eternamente. Tá bem? Que bom Deus nos ajude a entender a sua palavra, nos livre do espírito desse mundo, nos afaste de Satanás e nos socorra em todos os instantes. Até que cheguem os dias em que nós venhamos a nos reunir todos os dias para lermos as Escrituras e clamarmos ao nosso Deus que nos guarde dos transtornos que virão sobre esta humanidade. Amém.